Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta antes de falar disso, fazer as perguntas do chat. É se vocês um dia imaginavam que vocês trabalhariam com o Viver ou com crianças, né? Dessa forma como estão trabalhando hoje. Não, sinceramente, não. Assim que eu conheci o Viver, né? Porque o Viver ele foi lançado no mesmo ano que foi meu Radical. E assim, quando eu vi aquela pesquisa dos 85%, eu já fiquei assustado, porque o meu pensamento realmente era que aquelas pessoas que hoje estavam na Cracolândia, pessoas que estavam dentro da Cristolândia, né, passando por esse período terapêutico, elas não tinham tido nenhum conhecimento sobre a palavra de Deus e nunca tinham passado pela igreja. E quando eu vi aquele número de 85%, eu fiquei assustado, né? Inclusive, quando estava sendo radical na Cristolândia, eu conversando com um dos nossos assistidos, que ele tinha acabado de entrar na Cristolândia, a gente sempre fazia ali o testemunho deles, perguntava como ele tinha assim, conhecido as drogas, e um deles me falou que conheceu as drogas em um retiro de carnaval da igreja. Eu fiquei, como assim? A gente sai para se retirar das coisas do mundo, e um menino que foi para um retiro de carnaval da igreja conheceu as drogas num retiro de carnaval. Eu fiquei assustado. Né? E aí isso nos leva a pensar que não é algo distante, mas sim algo próximo da gente. Então a gente tem que tratar disso, a gente tem que falar sobre isso, e não tem que ser um tabu. Então, assim, eu nunca pensei que iria trabalhar na questão do Viver, né? Eu sempre atuei Cristolândia, sempre atuei, mas eu sempre fui apaixonado pelo Viver. Né? A Eduarda, ela já trabalhou mais de frente, ela sempre tinha esse trabalho com as crianças, e tinha esse momento do Viver. Só que, às vezes, eu acompanhava ela para dar palestras, e a gente chegou aí em algumas escolas falar sobre a questão das drogas, né? E em algumas igrejas também falar sobre o Viver, mas eu nunca pensei que estaria realmente envolvido diretamente nas atividades do Viver. Mas Deus, ele nos surpreende, né? Às vezes a gente diz, meu Deus, será eu? Por que eu? Eu não sou capaz para isso, mas quem nos capacita é Ele. Então, por isso que Ele nos chama para fazer a boa obra dele. Comigo, eu sempre fui dividida, né? Cristolândia e Viver. Quando eu fui para o treinamento, eu fui certa de que ia voltar para Alagoas para o Viver que ia abrir lá. Só que aí, quando meu treinamento acabou, aí já ia outra menina para lá e eu ia para Pernambuco. Aí eu comecei na Cristolândia, lá na missão, né? E assim, Cristolândia e Viver é algo que anda junto, caminha. Porque o Viver surgiu a partir dessa pesquisa que foi feita na Cristolândia. E aí, a Junta de Missões Nacionais teve um estalo de, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar do jeito que está. A gente não pode deixar mais pessoas que estão dentro da igreja se perderem. Então, a gente precisa levar isso para a igreja. É muito bonito quando a gente vê aquele coral lá na frente, cantando. Mas imagina quantos desses poderiam ter tudo isso prevenido na vida deles, não, sem precisar passar por o que ele passou. Tipo, desde a infância, desde a adolescência, já ser tratado isso na vida deles. Então, assim, é muito importante o Viver, e eu sempre fui apaixonada pelo Viver, né? O pessoal lá em Pernambuco me chamava a menina do Viver. Então, assim, eu sempre fui dividida em Viver e na Cristolândia, trabalhava nos dois, mas nunca imaginei que ia estar onde eu estou agora, né? Com coordenação. Mas, assim, Deus nos surpreende, Deus une propósitos, Deus sabe de tudo, Deus sabe o porquê a gente passou pela Cristolândia para saber tudo isso que acontece sobre a vida dos acolhidos. E a gente está hoje no Viver para levar essa realidade para as igrejas, não só do pessoal que está na Cristolândia, que passou por Cracolândia. Porque se você for num presídio, o presídio também vai ter muita gente que já passou por igreja ou que tem familiares cristãos. Então, a gente precisa prevenir, porque o mundo, Satanás está o tempo todo jogando cerdas ardilosas contra as nossas crianças. E se você for numa escola, você vai ver o que está acontecendo. Então, é necessário a prevenção da igreja.